quais são as vantagens, entre aspas assim dizendo, de nós permanecermos no Cristo? A primeira delas é Ele nos mostrar um ato de amor do Pai. Qual é o ato do amor do Pai? Qual é a bondade do Pai, extrema do Pai, que nos traz essa vantagem? Nós sermos chamados filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. E nós precisamos tomar posse e assumir essa verdade. Nós somos chamados filhos de Deus a partir dessa saída do Pai, de si mesmo, ao nos enviar o seu Filho Jesus Cristo. A partir de Jesus, a partir do Natal, a partir da encarnação, nós somos chamados filhos de Deus. Diga comigo, obrigado, Senhor, porque eu sou filho de Deus. A partir desse mistério do Natal, eu posso experimentar a graça de ser chamado filho de Deus. São Paulo vai dizer: a criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, eu e você. A criação inteira espera ansiosamente, aguarda ansiosamente. A criação foi criada pelo Pai, foi criada por Deus, claro, em Jesus, pela palavra do Pai. Ela foi criada para que os filhos de Deus se manifestassem. Aí está a grande realidade que nós precisamos viver e manifestar-se no mais profundo dessa palavra, manifestar-se a partir do testemunho de santidade, da vivência daquilo que é a vontade de Deus para nós. Qual é a outra vantagem que nós poderíamos apontar a partir desse texto de João, dessa carta no capítulo 2 e 3, que hoje a liturgia coloca diante de nós? Nós, se formos fiéis, se nos manifestarmos juntamente com os nossos irmãos que também são filhos e filhas de Deus, nós estaremos com Ele no dia do juízo final, e aí sim nós conseguiremos contemplar com os nossos próprios olhos aquilo que nós somos. Verdadeiramente quem nós somos, filhos de Deus, a nossa identidade, a nossa originalidade de filhos de Deus, aquilo que Deus realizou em nós. Essa é a segunda vantagem que a liturgia, essa primeira leitura, coloca diante de nós. E a outra coisa, a terceira, que eu anotei aqui na minha colinha: todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós continuamos pecando, nós continuamos fracos, nós continuamos frágeis, nós continuamos pecadores, porque aqui no versículo 4 do capítulo 3 ele vai dizer: todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu, nem o conheceu. Mas esse que ele diz que peca e que não o viu é o que permanece no pecado. A vantagem que nós temos é essa: de conhecendo Jesus Cristo e sabendo que Ele tira o pecado, se nós cairmos, se nós fraquejarmos, nós podemos recorrer a Ele e nele sermos purificados. E nele recebemos o perdão. E nele nós recebemos a graça de voltarmos à nossa originalidade de filhos de Deus, da maneira que Deus quer que nós sejamos originais, vivendo o projeto de santidade que Ele nos propõe e nos chama a viver em vista dessa manifestação, dessa expectativa da vinda gloriosa do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, que pode acontecer no dia de hoje, nesse ano de 2012, ou lá no ano de 2020, ou lá no ano de 2100, e eu já tiver morrido quando o Senhor manifestar. Mas essa atenção, esse chamado, essa vocação que nós temos escatológica, de esperar o Senhor que virá a qualquer momento,
me preparará para a hora que for. Ou ele vindo, ou eu indo, eu estarei preparado. Porque eu tenho consciência de que mesmo fraco, eu posso me aproximar daquele que me purifica. Aquele que me purifica, que traz a purificação, que perdoa os meus pecados. Isso é obra de amor, isso é Natal, isso é obra de salvação. Isso precisa encher o nosso coração, isso precisa nos dar ânimo, isso precisa nos levantar do abatimento, isso precisa nos tirar da rotina que muitas vezes nós vivemos na nossa vida. Isso precisa nos tirar da rotina, esse mistério da salvação, adentrar esse mistério, olhar para esse mistério, olhar para o presépio, olhar para o nascimento de Cristo, viver os tempos litúrgicos da igreja. Nunca vira rotina se nós assim entendermos o mistério do amor, da paixão, desse Deus apaixonado que tem um céu e a vida eterna para nós. Mesmo que você, por uma regra de vida, tenha que vir na missa todo dia, e o rito da missa é o mesmo, mas ela nunca é a mesma missa. É a missa de Jesus Cristo, é o lugar onde Cristo nos salva. Não é rotina, não é um peso eu estar na missa, mas é uma graça eu experimentar esse amor de Deus que se reflete diante dos nossos olhos. Porque se virar rotina para mim que sou padre, que tenho que celebrar todo dia, eu estou perdido. Eu posso pendurar as minhas chuteiras, voltar para minha casa e procurar ser outra coisa. Mas se eu entendo que é um mistério de amor, se eu entendo que cada Eucaristia que eu estou celebrando, eu estou aguardando essa vinda do Senhor que pode acontecer a qualquer momento, eu estou experimentando ali a salvação, eu estou experimentando ali a manifestação de Deus, a revelação do amor de Deus. Eu estou participando dessa revelação e entendendo que eu sou filho. Não é peso, pelo contrário, é alegria, é júbilo, é festa, é celebração. Mas eu preciso compreender o mistério. Eu preciso sair da superficialidade e entrar na profundidade de Jesus Cristo, na largura desse mistério, na altura desse mistério, para eu bem vivê-lo e bem experimentá-lo. Você e eu somos filhos de Deus. E aí, partindo para a realidade do Evangelho de hoje, nós somos chamados a viver aquilo que João viveu e experimentou. O que ele aponta? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aponta, eis o Cordeiro de Deus. É Ele que purifica, é Ele que tira o pecado do mundo. É Ele que veio nos trazer a salvação. Ele dá o testemunho de 3 maneiras. A primeira coisa, Ele declara: Ele era antes de mim. Ele existia antes de mim. Ele estava no Pai. Segunda coisa que João vai falar, dando o seu testemunho: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Ele testemunha para aqueles que estavam ali. E a terceira coisa, eu dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Mas quem dava o testemunho? Quem estava dando o testemunho? Alguém que aquele povo via, que vivia a autenticidade do seu ministério e da sua vocação. Alguém que incomodava com o seu jeito de ser e com a sua santidade. Alguém que dava credibilidade às palavras que falavam como a sua própria vida. Será que nós temos credibilidade diante daquilo que nós falamos? Diante daquilo que nós testemunhamos? Na Evangelho Nunciandi, que é um documento que aqui na Canção Nova tem uma importância muito grande para nós consagrados, que foi a partir desse documento que o Padre Jonas começou os encontros com os jovens e surgiu a Canção Nova. O Papa Paulo VI vai dizer o seguinte: ouve-se repetir hoje, com frequência, que este nosso século tem sede de autenticidade. Eu pergunto para você, você tem sido autêntico? Você é cristão, você que é filho de Deus, que eu perguntei quem é que é filho de Deus, você disse que você era, assumindo aquilo que Cristo conquistou por você. Nós consagrados, nós temos sido autênticos na nossa consagração? O Papa
Paulo VI, num documento lá no século passado, né? Porque nós já estamos no século 21, ele vai dizer: ouve-se repetir hoje, com frequência, que este nosso século tem sede de autenticidade. O que se viu em João Batista? Autenticidade. Autenticidade. E o Papa continua no documento, no número 76 do Evangelho Anunciante. A propósito, aí ele vai falar para um grande número daqueles que são alvos da evangelização da Canção Nova. A propósito dos jovens, sobretudo, afirma-se que eles têm horror ao fictício, aquilo que é falso, e que procuram, acima de tudo, a verdade e a transparência. A verdade e a transparência. O que aquele povo via em João Batista, que lhes garantia que o testemunho dele era autêntico? A autenticidade de vida. Era um homem verdadeiro, não vivia uma falsidade. Ele não era uma coisa na frente do povo quando ele estava anunciando e por trás ele era outra. Ele não vivia duas caras. Não, ele era autêntico, ele era aquele que ele tinha que ser, o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E continua o Papa: estes sinais dos tempos deveriam encontrar-nos vigilantes, tacitamente ou com grandes brados, vai dizer o Papa, com grandes brados, sempre, porém, com grande vigor. Eles fazem-nos a pergunta: acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo que acreditais? Pregais realmente aquilo que viveis? Você viu que eu fiz um silêncio para você pensar? A sua vida está em conformidade com aquilo que é a palavra de Deus? A minha vida como padre da Canção Nova está em conformidade com aquilo que é a palavra de Deus? Eu acredito no que eu prego? Eu vivo o que eu prego? Ou eu vivo de aparência? Se eu viver de aparência, eu não vou convencer ninguém. E se você viver um cristianismo de aparência, mesmo indo na missa diária, as pessoas percebem que ao invés de ser um testemunho, você é um contra-testemunho, porque você só vai na missa, tem até a sua cadeirinha lá, mesmo lugar, você vai na paróquia, está sentada lá, está com o nome, já tem 30 anos que senta naquele lugar, mas não dá testemunho de vida, porque não vive com autenticidade aquilo que é para ser vivido. É um grande questionamento. O tempo do Natal precisa nos questionar, precisa nos tirar do comodismo, precisa gerar em nós isso que o Papa está dizendo na Evangelho Anunciante. Nós precisamos nos reanimar, nós precisamos estar vigilantes, com brados, com grande vigor, para testemunhar aquilo que nós vivemos e experimentamos. Mas é preciso viver. Eu vou voltar àquilo que ele pergunta: acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? O que você acha que João Batista acreditava quando ele estava apontando? Ele é o cordeiro. Ah, não, me contaram, eu até vi uma pombinha. Não, ele acreditava, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Eu anuncio um evangelho que liberta, meus irmãos. Eu anuncio um evangelho que cura. Eu anuncio um evangelho que traz milagres hoje. Eu acredito nisso. Porque se eu não acreditar, não vai ter efeito, porque não existe palavra vazia. A palavra é vazia quando eu não acredito. João acreditava, e o Papa nos questiona: acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo que acreditais? Pregais realmente aquilo que viveis? Deixa eu perguntar aos meus irmãos pregadores: pregais realmente aquilo que viveis? Nós precisamos ser os João Batistas do tempo atual. Acreditar, viver e pregar. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: durma com esse barulho, que Deus conta com você.
Diga para essa pessoa: Deus conta com você.